Está no ar mais um Dr. Cash, nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade e um super time de profissionais para trazer com credibilidade e informação para a sua noite. Eu tenho o privilégio em iniciar esta noite com uma convidada muito especial, doutora Kalian Paes de Barros, ela que é psicanalista renomada, especialista em saúde mental para profissionais da área da saúde, para jovens, enfim, tem uma trajetória muito bonita e nesta noite vocês vão conhecer um pouquinho mais dessa profissional incrível. Doutora, muito bem-vinda, um privilégio recebê-la aqui na nossa bancada. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Doutora, a gente sabe que a área da psicanálise é uma área muito ampla, né? Primeiramente, eu gostaria que você nos dissesse como que você escolheu essa área da psicanálise, né? Qual que é a sua formação, quais caminhos a levaram a estar nesta área de atuação? Sim, a minha graduação de formação é pedagogia. Uhum, Eu sempre dei aula, eu sempre gostei de ser humano. Então, assim, eu sim. dava aula e tentava entender os alunos. Aí eu fiz a psicopedagogia, que também trabalhava o psicológico junto com o pedagógico. E eu falava que eu tinha vontade de fazer a psicologia. Só que um dia me fizeram um convite para eu conhecer a aula de psicanálise. Aí na hora que eu fui, eu falei assim, é aqui. Tô no meu lugar. Me encontrei, me identifiquei, ali assim, me apaixonei pela profissão. Há quantos anos você atua na área, doutora? Desde 2015. Uhum. Já chegou a dar aula, a lecionar ou não? Você já formou Já, e foi direto para a aula da psicanálise? não, eu já dei aula para os formandos, né? A formação de psicanálise para os alunos, já fiz a supervisão e hoje eu estou, assim, não estou nessa área da psicanálise atuando como professora, só em outra faculdade daí. Que bênção, que bom. Você sente que você vive o seu propósito hoje? Sim. Quando que você sente isso? Quando? Quanto? Quando? Quando? Quais Tudo. momentos? Quando você vê o impacto do seu trabalho na vida das pessoas? Sim, porque é uma realização. Quando você vê a transformação, vê a melhoria, vê a forma da pessoa lidar com aquilo que angustiava, não fica isento, mas ela aprende a lidar. Então, assim, é muito prazeroso, é muito satisfatório. Doutora, quais são as suas maiores influências, né, que te levam a escolher, né, a sua profissão e a trilhar esse caminho? Você tem alguma influência profissional, algum profissional que você se inspira, influências pessoais, pessoas da sua família que te inspiram a trilhar o seu caminho? Quais são suas maiores influências hoje? É, assim, a minha maior influência, eu acredito que é Jesus, Ah, que ele é o maior nossa, ele influenciador, é. porque a gente até traz, né, faz a associação que ele foi um psicanalista também, pela forma de lidar com as pessoas. E que psicanalista, né? Então, e assim, a minha família, é o apoio, é o incentivo, os profissionais, né, que já têm uma carga maior de experiência. Então, assim, eu acabo sempre me espelhando, trazendo aquilo que vai agregar para o meu dia a dia, para a minha profissão. Você se considera uma profissional incansável na busca por conhecimento? Sempre está estudando? Sim, eu falo que eu parei agora, mas daqui a pouco eu estou estudando, daqui É a pouco eu desse estou jeito, né? buscando. É uma área Porque que exige muito, né? sim, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que trazer o conhecimento para tentar melhorar, porque quando a gente se capacita, a gente se torna reflexo. Então, assim, tudo aquilo que eu trago para mim, transmite para o outro. Então, se eu tenho o conhecimento, eu tenho a prática, eu tenho a experiência, o outro vai absorver isso de uma forma mais clara. A gente sabe que toda atividade, né, toda segmentação, existem dificuldades, né? Sim. Existem desafios e é eles que nos fazem crescer, evoluir. Quais são as principais dificuldades, né, e experiências que você se deparou e se depara ainda na sua profissão e como que elas moldaram a sua prática profissional? A psicanálise, hoje, ela tem uma abrangência muito melhor do que há uns 5 anos atrás, Uhum, 6 anos atrás, 7 anos sim. atrás. Porque a gente traz uma cultura social que quem faz terapia
tem o famoso título, é louco. Ah, sério? Sério. Olha, essa é nova pra mim, tá? Então, quando alguém fala assim, nossa, você estava fazendo terapia, eu sabia que você tinha uma dificuldade ali, um parafuso a menos. Então, assim, já tem uma própria resistência. Um A- a- certo preconceito, né? é preconceito mesmo. A pessoa ela Uhum, tem uma resistência em falar de si e achar que se ela for fazer, estar com um profissional, ela vai estar falando da vida dela. E ela não quer falar da vida dela. Então, ela entende que ela pode resolver sozinha. Só que a maioria das vezes a gente precisa de um profissional com certeza. para nos auxiliar num processo. É um processo para a vida toda. Então, assim, as dificuldades hoje ainda tem é mais essa questão da resistência, só que melhorou bastante. Uhum. Você deve ter lidado já com várias experiências, né? Vários casos que devem ter marcado muito a sua vida. Mas eu gostaria que você mencionasse para nós um caso em específico que tenha, assim, marcado a sua trajetória, fortalecido a sua missão. Um caso especial, assim, que mexeu muito com você. Especial sempre são todos os dias. É Aham, difícil eu colocar um, primeiro pelo tempo de atuação. Então, assim, sempre tem. O que que é uma experiência gratificante que eu me sinto realizada? É quando eu dentro do processo analítico ali, a pessoa ela traz a melhoria, ela conseguiu identificar e ela conseguiu fazer realmente diferente daquilo que prendia, ela se libertou. Então, quando acontece isso, assim, é um prazer enorme, uma satisfação, falar, nossa, não é nem o fato da pessoa falar assim, porque você me ajudou. Não, eu sou um canal ali. Só que assim, a transformação que ela traz de uma melhoria e ela se sentir realizada naquilo, isso é muito satisfatório. Então, assim, não tem um caso específico, porque tem desde criança, que você vê a melhoria, os sim, adolescentes, sim. adultos até melhor idade, que é muito mais resistente, porque já tem a história de vida, né? Não adianta mais, já está acabando a vida. E quando você vê assim uma transformação, é uma realização. Doutora, nós vamos falar hoje sobre o cenário da saúde mental dos profissionais da saúde, né? Sim. Eu já fui servidora pública, trabalhei 12 anos dentro de hospital e a gente se depara com profissionais que acabam adoecendo pelas altas demandas, né? Pelas situações difíceis do dia a dia, da própria lida, do próprio trabalho. E eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho para gente sobre os fatores, né, que agravaram os problemas de saúde mental dos profissionais da saúde, como a alta carga de trabalho e a pandemia, né? A gente sabe Uhum, que depois da uhum. pandemia, muitos profissionais até se ausentaram por um Sim. período das suas atividades laborais. Ao que se deve isso, doutora? A gente, a nossa mente ela é 360. Então a Uhum. gente absorve por si só tudo que está ao nosso redor. Tudo onde a gente está, onde a gente vai, com quem a gente conversa. E o ambiente saúde, você está lidando com um outro ser humano que está numa dificuldade, está numa doença. Então, o que que o nosso corpo faz? A gente é energia. Eu absorvo aquela energia. Então, eu somatizo. A gente tem até os estudos que trazem que a maioria das doenças elas são psicossomáticas, que é eu vou absorvendo, eu não trato, não cuido de mim, não perdoo. Então, aquilo ali vai somatizando e desencadeia em uma doença. Então, quando a gente passou pela pandemia, foi o extremo do extremo do extremo emocional. Sim, Porque era, se a pessoa trabalhava, o profissional trabalhava 12, né, por 36, ou 24, por 48, as escalas que tem, passou-se a trabalhar a semana inteira. E o tempo todo ali vendo perdas, e às vezes até perdas na própria família, e não tiveram tempo de elaborar o luto. Então, isso vai sobrecarregando, que chega um momento, a gente acha que está tudo bem, só que chega um momento o corpo ele começa a dar sinais. Aí vem o cansaço, vem a fadiga, a ansiedade, o processo depressivo, a depressão, que já se torna uma doença. Então, a pessoa ela não consegue mais centrar. Ela foi para um extremo emocional e que se ela não parar e cuidar da saúde mental dela, ela vai entrar em colapso mental. E eu falo que hoje nós vivemos uma pandemia mental. Nós olha saímos de uma só. pandemia do que foi, né? E hoje nós estamos numa pandemia mental. Por quê? Porque
é muita dificuldade em lidar com si mesmo e automaticamente para o próximo. Existem alguns sintomas e sinais de alerta, doutora? Como que o esgotamento, né, a ansiedade e a depressão podem surgir e se manifestar nesses profissionais? Sim, ansiedade. O que que é ansiedade? Eu falo que tem ansiedade boa, Uhum. que é aquela ansiedade, nossa, eu vou viajar, ai, que gostoso. Fica na Você começa a expectativa de algo bom que programar, vai acontecer. e dali a pouco isso acontece. Então, essa é a ansiedade saudável. E a Uhum. ansiedade ruim, que não é saudável? É aquela ansiedade que, do nada, você começa a ter um suor nas mãos, uma palpitação no coração. Ah, mas tá tudo bem, é só foi só né? Você quer justificar. Aí começa uma dor de cabeça, irritabilidade, afeta a insônia. Então a pessoa ela não consegue dormir, ou ela quer dormir demais, ou ela está muito cansada e ela já não produz, não foca, não consegue desenvolver, não consegue, começa a procrastinar. Então assim, ela vai demonstrando sinais e sintomas que o corpo está dizendo. Só que o que que daí geralmente faz? Deixa para lá. Amanhã tá melhor. Depois eu resolvo. Então, mas o corpo ele tá dando sinais, né? Aquilo Sim. que ela fazia, ela vai deixando de fazer porque não tem o famoso tempo. Só que não é necessariamente o tempo, é o prazer naquilo que não tem mais. Então ela está demonstrando que ela não está mais satisfeita com a vida dela ou com o que está ao redor, mas ela vai, porque a gente vive no automático. Então a gente só segue, mas não quer dizer que eu estou ali, não quer dizer que eu sinto mais prazer. A questão da saúde, né? Às vezes aquele prazer, hoje eu vou atender, eu vou ali cuidar de outra pessoa, eu lembro de um paciente. Depois, nossa, mais um dia. Eu Se queria. torna um fardo. Sim, eu queria ficar em casa, descansando. Não aguento mais. Então, assim, começa a vir uma irritabilidade tão extrema que ela não vê mais prazer em nada. Não vê o prazer em pegar um copo e tomar um café. Não vê prazer mais em sentar e almoçar. Ela só vai vivendo ou tentando sobreviver naquele dia para chegar no outro dia, só mais um dia. Triste, né? Bastante, muito. Estigmas e barreiras para buscar ajuda. Por que que muitas vezes os profissionais têm dificuldades, né, em admitir que precisam de apoio? É, tanto profissionais como o próprio ser humano. Vamos generalizar. O ser Uhum. humano ele tem a resistência por si só. O profissional da saúde, eu vou até trazer um pouquinho da experiência. Quando foi nessa época de pandemia, a gente teve que se adaptar. E o ser humano ele é adaptável. Então forçadamente, a gente se adaptou. Não foi um Uhum. querer. Você Uhum. foi obrigado a se adaptar. Uhum. Então, é assim, os meus atendimentos, a maioria era tudo presencial e Sim. teve que ir para o online. E muitos não se permitiram fazer no online. Aí o que que acontece? Tivemos programas sem custo para um atendimento aos profissionais da saúde. Olha só, Só como que incentivo do governo. não, isso aí é o projeto individual meu mesmo, na Uhum. época. Então, assim, eu tenho as parcerias, né? Os colegas que fazem também os atendimentos. E a gente propôs. E o que que a gente mais ouvia? Eu não preciso disso. Mas por que que você não precisa? Você está cuidando do outro, você tem que estar bem. É como se fosse um não merecimento, só que é inconsciente. Ela não percebe que aquilo ali faz mal. Ela só acha, né, ou achar uma Que ela dúvida, está que bem. ela está bem. Então, essa resistência em se cuidar é como se ela formou, a pessoa se formou e o dever dela, a obrigação dela é só para o outro. Então, ela não se Olha só. permite ela ser cuidada, ela não se permite ela ser tratada, ela ser olhada com carinho, com amor. Então, isso já cria a barreira, a resistência. Então, a dificuldade em se permitir ser cuidado é muito grande, porque conscientemente eu só tenho que cuidar do outro. Então, gerou e muitas perdas, né? Porque passou um período da pandemia, veio as perdas de suicídio, um processo depressivo, abandonando o emprego, abandonando o trabalho, abandonando a profissão que era a coisa mais maravilhosa do mundo, justamente por causa disso. Porque é uma sobrecarga mental, emocional e física. Você acha que esses profissionais eles vão entrando assim num Colapso? buraco sem fundo, assim, às vezes tentando usar como fuga o próprio trabalho, Sim, o trabalho é uma sobrecarregando, fuga. sobrecarregando, sobrecarregando para poder Sim, fugir de algo? sim. A mente ela busca fugas.
Se eu não consigo lidar com aquilo que eu sei ou que eu não sei, a mente ela vai buscar uma fuga. Ela vai buscar uma fuga no trabalho, ela vai buscar uma fuga no num vício, e esse vício ele pode ser muito amplo. Quando a gente fala em vício, a gente geralmente vem dois na cabeça, né? A drogas e E o álcool. E álcool. pode ser muitas outras Pode ser coisas. muitas outras coisas. A pessoa ela deixa de viver, ela só existe, ela vai para uma compulsividade alimentar, ou ela não come. Então ela vai se isolando e tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. Mas para ela tá tudo bem. Porque é uma fuga. E a fuga é muito difícil de. Eu falar assim: você consegue identificar, Paulo, uma fuga sua hoje? Não, tá tudo bem. Para mim tá tudo bem. Tô trabalhando, chega no final do mês eu tenho meu salário, pago as minhas contas, tenho onde morar, onde dormir, acabou. Então, assim, mas é uma fuga. Porque ela não consegue trazer para o entendimento que ela pode melhorar. Ela Sim, pode trabalhar, mas ela pode também cuidar dela, fazer outras coisas. com certeza. Doutora, eu vi um dado uma vez que 90% dos cuidadores de idosos adoecem também. Diz que porque os idosos eles têm um quadro depressivo, né? Sim, Pela debilidade, né? Por algumas comorbidades que acabam surgindo em decorrência da idade. E diz que a maioria dos cuidadores de doentes, de idosos, eles idosos. precisam de acompanhamento psicológico Sim, porque eles acabam adoecendo. absorve. Absorve a energia do outro. Incrível, né? É, por quê? Né? Eu falo que tudo tem um porquê. Uhum. Então, por quê? Hipoteticamente, porque cada um tem a sua história de vida. Então, vamos pensar assim: um idoso, hoje a gente vê uma progressão de idade. Antes chegava a 50, depois 60. Hoje a gente vê pessoas de 80, 90, 100 anos e estão assim, muito melhores de se cuidar do que às vezes um de 20, um de 30. Sim. Só que se a mentalidade ela não for tratada, é como se torna uma fuga também. E a pessoa que cuida, a pessoa que se propõe a ser um cuidador, né, às vezes já na debilidade do idoso, ele tem que estar bem mentalmente. Por quê? Porque o idoso ele já não tem mais prazer na vida. Ainda alguém cuidando de mim, a vida inteira eu me virei sozinha. Eles começam a sentir um peso, né? Então quer dizer, aquilo ali já se torna pesado. E quando tem uma outra pessoa que eu não consigo levantar direito, eu não consigo fazer minhas necessidades fisiológicas, eu não consigo tomar um banho sozinho, eu preciso depender do outro, então ali é uma humilhação. E se a pessoa que está se propõe a fazer esse cuidado, esse acompanhamento, ela não estiver bem mentalmente, emocionalmente, ela acaba absorvendo. É como se fosse uma transferência inconsciente daquilo que me falta. Às vezes o outro me trouxe inconsciente, aí aquilo ali, o peso do outro ele é meu peso. O cansaço do outro é meu cansaço. A dificuldade do outro é minha dificuldade. Então Olha só. é uma necessidade de quem cuida do outro, seja o cuidador de idosos, seja a enfermeira, seja médico, seja qualquer pessoa que cuida do outro ser humano que já num estágio mais delicado, não avançado, mas num estágio mais delicado, mais debilitado, é fundamental. Fundamental é que todo mundo se cuide, né? Mas assim, é fundamental, é essencial cuidar da sua saúde mental. Olha aí. Estratégias para o cuidado com a saúde mental é o nosso tópico. Dicas e práticas para os profissionais de saúde. Quais rotinas simples, né, eles podem integrar ao autocuidado para promover o equilíbrio emocional? Quais dicas a doutora deixaria aqui para esses profissionais? É, Existem essas dicas? existem, claro, existem as técnicas que a gente Olha só, desenvolve, olha aí. são técnicas, né, que a gente consegue desenvolver. Quando eu cuido da minha saúde mental, se eu me cuido, eu trabalho o meu eu, quem eu sou, eu falo que existe o estar e tem o ser. Às vezes a gente está aqui no estar. É o Uhum. que foi construído. Só que se eu perguntar quem é você, você consegue me responder? Se eu perguntar para alguém quem é você, você conseguiria me responder?
Por quê? Porque se eu sei quem eu sou, o que que seria uma base? Dica mais importante: existe uma base na vida do ser humano. Essa base é a minha mente, é o meu pilar, é o computador. Se ele vai enchendo, 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 daqui a pouco ele começa a ficar mais lento, ele Sim. começa a ter. Daqui a pouco ele dá um tilt. Uhum. Se você não guardou as coisas, você vai perder tudo. A mente é assim. Então, se a minha mente não estiver bem, vai ser mais difícil de eu desenvolver essas técnicas. Se a minha mente estiver saudável, o que que é a base? É a minha mente. Imagina sua mão. Sim. Faz conta que aqui tem um pilar bem no meio, que é a sua mente. Aí eu falo assim: o que que é o básico? Eu beber uma água, hidratar o meu corpo. Porque se eu hidratar o meu corpo, o sangue vai circular melhor, né? Eu vou ter uma melhor circulação. O nosso corpo é 60, 70% de líquido, então eu preciso repor, eu preciso Sim. devolver. Então, beber água. Alimentação. Qual que é a sua rotina, né? A rotina de cada um na alimentação. Eu tenho meu café da manhã, eu almoço, eu tenho aqueles intervalos ali de manhã à tarde, eu faço meu jantar. Às vezes o profissional da saúde ele só vai. Mal toma água, mal se alimenta, e quando vai lembrar de comer já está na hora de dormir. Então, base, água, alimentação, sono. Para que eu evolua, para que eu crie sinapses, eu preciso dormir e descansar. Não só, ai, paguei. Nossa, parece que eu nem dormi. Acabou Acorda com aquele corpo o pesado corpo ainda, como se não pesado, a tivesse descansado. fadiga, o cansaço, aquele peso na cabeça. Por quê? Porque eu só dormi, não descansei. Não E desligou. e eu preciso desligar. Então, como que eu consigo isso? Celular. A gente está conectado o tempo todo. É no mínimo 20 minutos antes de eu dormir, eu deixar de lado, deixar sem um Wi-Fi, deixar sem um barulho, sem um Para eletrônico fazer aquela ligado. limpeza do É, sono. então é essencial. Atividade física. Exercitar o corpo de alguma forma. Às vezes um alongamento, você acorda e se alonga, você está movimentando seu corpo. E a nossa espiritualidade, que é aquilo que eu acredito. Eu acredito em Deus, então Deus fez todas as coisas, e o que que eu estou fazendo com essas todas as coisas? Então, é a base. O que que é a base? É você beber água, alimentar, Sim. dormir, exercitar o físico, cuidar da sua espiritualidade e desenvolver a sua saúde mental. Isso aqui é base. Aí o que que eu posso acrescentar? Fazer um exercício que eu gosto, seja uma aula de dança, seja uma academia, seja uma bicicleta, seja qualquer coisa que me gere um prazer. Fazer uma leitura de um livro, ouvir as músicas que eu gosto. Eu falo que eu gosto muito de viajar. Aham. Então, assim, se você tem condição, viaja, a gente mora bem numa divisa, né? Vai de Cuiabá para Várzea Grande, sai daquela rotina. É você sair da rotina, é você, no seu dia a dia, você pausar. Quando a gente pausa, seja com uma outra pessoa, ou seja comigo mesmo, isso assim, eu consigo sentir uma sensação tão gostosa, tão satisfatória, que isso vai melhorar o cuidado comigo mesmo. Então, assim, tem técnicas? Tem coisas mais avançadas, mas se eu não cuidar da base, eu até faço, mas eu não vou viver numa leveza emocional como eu poderia. De fato. A importância do apoio e do ambiente de trabalho, né? Uhum. Como que um ambiente de trabalho saudável pode influenciar positivamente na qualidade da saúde mental desse profissional, doutora? Sim, nós É somos. tão difícil esse ambiente saudável na hora quando nós falamos de saúde, né? É bastante. Porque a gente é energia. Então, se eu estou no ambiente de trabalho, geralmente existe uma hierarquia. Se eu não sou dona do meu próprio negócio, eu vou estar sujeita a uma hierarquia. Essa hierarquia, né, seja lá os diretores, aí vem a coordenação, gestão, administrativo, RH, e aí vem os demais colaboradores que fazem parte daquele ambiente. Começam lá em cima.
Então, se a minha gestão, a minha administração, a minha diretoria, eles têm esse olhar de cuidado com a sua saúde mental, o cuidado individual, as pausas, o olhar diferenciado, todos os demais vão seguir nessa linha. Sim. Agora, se aqui tem, vai ser mais difícil. Ah, mas aí tem aquela questão. Eu que faço o ambiente. Sim, eu que faço o ambiente. Porque também, se eu estiver bem emocionalmente, mentalmente, o que que vai acontecer? O meu ambiente vai ser contaminado por isso. Uhum. Então, eu contamino o meu ambiente do bem-estar. Mas o que que pode ser feito? Hoje, esse ano, saiu uma lei 14.831, ou é 32, me fugiu a memória. Aham. Que é o quê? É uma lei de incentivo às empresas que promovem a saúde mental aos seus colaboradores. Aí tem os itens lá a seguir, que depois você cumprindo o prazo, né, que é determinado, você recebe um selo. Uhum. E esse selo é, é como se fosse aquele selo, né, ISO 9000, 9001. Então, é uma empresa que promove o bem-estar do colaborador. Então, esse é o primeiro passo, é você promover o bem-estar da saúde mental ao seu colaborador. Mais de 35, 36% hoje, dentro dos ambientes de trabalho, temos a síndrome de burnout. É muito comum, né, no segmento da Hoje saúde. está. Hoje está. Os hospitais, a gente vê que O tem. que que vem a ser essa síndrome, doutora? Não entendi? O que que vem a ser essa síndrome, doutora, É, poderia definir para sim, nós? é um esgotamento mental. E ela é acarretada por quais sintomas? Irritabilidade, procrastinação, falta de produtividade, sem prazer, sem vontade de trabalhar. Eu sento para trabalhar, eu não consigo, eu quero ir embora. Do nada eu vou embora. Então eu não tenho mais aquele, nem por obrigação, porque o trabalho ele é uma obrigação. Então eu já não quero mais estar. Aí eu pego um atestado, dali a pouco eu pego outro, dali a pouco, até chega um momento que eu vou ter que ter um afastamento e eu tenho que entrar pelo INSS e pelos meios legais. Por quê? Porque é uma sobrecarga. A pessoa ela não sente prazer, mas ela precisa trabalhar. Sim. Então, esse prazer, o que que seria bom? Saudável. Eu fazer aquilo que eu gosto. Às vezes não é, às vezes no momento eu não consigo fazer o que eu gosto. E eu tenho que fazer aquilo que eu preciso me submeter. Só que se eu não estou bem já mentalmente, aquele ambiente ele vai me contaminar. Em vez de eu contaminar o ambiente ele me contamina. Então assim, aquilo que para mim poderia ser algo mais lindo, eu vou achando feio, eu vou ficando desgostoso, eu não tenho mais prazer naquilo. Então, o burnout hoje ele afeta quase metade da população no ambiente de trabalho. E isso é Meu geral. senhor. É geral, não é só área específica. Existem aquelas áreas que elas exigem mais, né? Mas sempre é uma cadeia. Se aqui está bem, aqui tem uma tendência a estar um pouco melhor. Mas se aqui não está bem, a tendência é que os demais tenham muito mais dificuldade. Terapia e suporte profissional. Incentivar a busca por terapias, né, e recursos de apoio, incluindo grupos de suporte e redes de apoio. Como que essas empresas podem desenvolver esses grupos de apoio dentro dos próprios ambientes onde nós temos os profissionais da saúde, doutor? É possível fazer isso? Sim, hoje a gente consegue desenvolver projetos. Um exemplo, eu estou no ambiente de trabalho, né? Qual que é a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade é sobre isso. Uhum, Então, dentro disso, assim, a gente faz uma elaboração do que pode ser feito. uhum. É quase impossível não ter resultado. É quase impossível. Por quê? Porque você vai trabalhar direto na raiz, que é a mente. Então, esses grupos de apoio Olha pode só. ser feito com todos, pode ser feito dividido, pode ser feito individual. Então, depende muito da necessidade e da disponibilidade.
do local de trabalho, das empresas, dos ambientes, das clínicas, né? A gente está falando de profissionais de saúde. Então, se o profissional de saúde ele tiver esse olhar do autocuidado, os colaboradores ali, os funcionários, eles vão ter também esse olhar. Por isso que eu falo, sempre tem que vir da parte de cima, do primordial ali, o que é o famoso cabeça, né? Aham. A influência da saúde mental na qualidade do atendimento, né? Como que o cuidado com a saúde mental reflete nos pacientes, doutora? Qual que é a relação entre o bem-estar do profissional e o atendimento de qualidade? Porque a gente sabe que influencia. Um profissional que ele está com esgotamento, que Sim, ele está trabalhando ali arrastado, ele está ali pela misericórdia, vamos dizer assim, né? Ele não vai conseguir desempenhar e dar o seu melhor para sim, aquele usuário, né? É, como que isso reflete na qualidade dos atendimentos? diretamente da saúde mental, né? Sim. Para eu cuidar do outro, eu tenho que ser cuidada. O profissional que ele lida diretamente com a parte mais importante da pessoa, que é a mente dela, Uhum. se ele não estiver bem, não é isento, mas se ele não estiver bem mentalmente e emocionalmente, a gente traz a questão da transferência. Por exemplo, você vem até mim, aí chega lá, você conta uma situação sua, e ao invés de eu elaborar aquilo e te devolver de uma forma saudável para você refletir, processar, eu choro junto com você. Aquela dor é a minha dor. Aquela dor não foi tratada. Olha só. Então eu transfiro, aí não acontece mais o processo analítico. Então, o que que o profissional da área da saúde mental deve fazer? Cuidar de si mesmo, fazer a sua terapia também, ter o seu supervisor. É uma cadeia. Se eu Eu cuido de cuido mim, para cuidar. eu cuido para cuidar. Então, assim, eu faço a minha terapia, eu trato os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus traumas. Pronto, eu jogo ali. Quando vem o outro e joga para mim, eu vou conseguir devolver de uma forma saudável. Quando eu não cuido de mim, das minhas emoções, eu vou devolver de uma forma que eu posso destruir a vida do meu paciente, do meu cliente ali na minha Pode frente. piorar em vez de melhorar a situação. Sim. E, infelizmente, a maioria não faz isso. Não cuida primeiro de si para depois cuidar do outro. Porque o tempo todo a gente está ouvindo situações e situações. Situações que vão associar sim, porque a gente tem histórias de vida, mas se eu estiver cuidando de mim, aquilo ali vai mexer. A mente vai trazer, porque a gente não controla. Só que aquilo ali não vai eu não vou entrar em sofrimento. E se eu entrar em sofrimento, eu levo para minha análise. Agora, se eu trago aquilo ali, eu entro em sofrimento, na próxima vez que aquela pessoa trouxer algo, eu posso destruir emocionalmente a outra pessoa, porque eu não estou bem. Então, nós somos energia. Se a minha energia estiver contaminada de uma forma positiva, você vai entender um pouco melhor e vai dar sequência. Agora, se a minha energia estiver totalmente negativa, aí onde entra assim, ah, mas eu não tenho É, atendimentos, eu não sim. tenho, nossa, minha agenda Não tem não é cheia, acesso. não tem, por quê? Porque tá faltando alguma coisa em você. E qual que seria o impacto na empatia, né, na conexão com o paciente? A saúde mental como base, né, para uma escuta ativa e para a construção de um vínculo genuíno com o paciente. Como que funcionaria a questão da empatia? Paciente, usuário e paciente, né? E servidor, atendente, profissional da saúde. Como que seria essa questão da empatia, doutora? Amor. A empatia ela funciona com amor. Se eu primeiro amar o que eu faço, o ser humano ele automaticamente ele julga. É a raiz do ser humano. É a essência, né? Falar É. mais alto. Só que quando eu trabalho isso em mim, eu não julgo mais. Automaticamente vem. Só que eu não fico naquilo. Então, o amor que eu sinto por aquilo que eu estou fazendo, e é como se a sua vida estivesse nas minhas mãos, e isso a gente vê nas áreas dos médicos, né? Quantas vezes eles estão ali, a vida está na mão deles. De alguma forma está na mão.
Pode ser desde uma cirurgia mais simples, com uma cirurgia mais delicada, mais independente, é uma pessoa que está ali. Então, se você tiver aquele amor que vai gerar essa empatia, a pessoa ela vai receber aquilo e o negócio ali naquele momento, o trabalho ali naquele momento, ele vai desenvolver de uma forma mais positiva. Uhum. Então, é o amor. Se eu olhar para você e eu pegar a tua história e falar assim, nossa, o que que eu posso fazer para que eu seja alguém na vida dessa pessoa que ela consiga sair disso, que ela consiga transformar, que ela consiga se libertar. Aí pá, realmente vai, aí a gente transfere. Então essa transferência, quando ela consegue, ela acontece de uma forma amorosa, é difícil não fluir. Mas se eu não tenho esse autocuidado comigo, eu não tenho esse amor próprio, esse amor da profissão, esse amor ao que eu faço, é só mais um. É complexo, né, doutora? Bastante. A gente que trabalha na lida, que já trabalhou, você vê isso com muita frequência. A gente vê muitos profissionais doentes mentalmente. É muito importante a gente trazer essa abordagem, Sim, até como forma de mostrar que existem alternativas, né, que eles devem se priorizar. O que acontece é que, na maioria das vezes, o trabalho se torna uma fuga sim, e muitos deles não olham, não têm tempo nem para olhar para si mesmo. E quando se dão conta que estão doentes, que estão ali precisando de ajuda, às vezes pode ser até tarde demais, né, doutora? sim, Então, assim, é muito triste a gente ver essa realidade no âmbito da saúde, com os profissionais, com os sim. colegas. A gente que está de fora perceber que não está tudo bem, Uhum, mas eles não se darem conta disso. Demoram, né, a se render, sim. a aceitar que É. tem algum problema e que precisam de ajuda. O trabalho ele é importante? Sim, nós necessitamos do trabalho. Porque do trabalho é que vem o dinheiro, é que vem o A provisão, sustento, né? que vem a condição para eu ter uma vida melhor. Só que se eu não olhar para mim de uma forma amorosa, a gente vê, eu vi uma entrevista de uma esposa de um oncologista. Uhum. E ela trouxe uma questão que ela falou assim: você sabe o que que eu mais ouço? Ela contando que o marido tinha falado, né? Você sabe o que que eu mais ouço dentro lá do hospital, né? Quando a pessoa ela já não tem mais só um milagre, não tem mais uma reversão, pergunta o que que ela gostaria, o que que ela queria ali, né? O que que ela poderia fazer? Ela só queria mais tempo. A maioria das respostas. Eu só queria mais tempo. Por quê? Porque eu não vivi o meu tempo que eu tive. Porque eu me preocupei muito mais com o trabalho, Com coisas externas. deixei a minha família, deixei os meus filhos no automático. Só vai, vai. Eu não vivi aquilo que eu poderia viver, porque eu só quis juntar, guardar. E só que isso tem um reflexo, é provavelmente uma repetição de história. Então a gente trata isso aí também, mas E se a essa história pessoa se se repete, né? repete. Então, se a pessoa, ela não, o profissional, ele não parar, falar assim, hoje eu vou fazer algo por mim. Hoje eu vou cuidar de mim. Hoje eu vou fazer algo diferente Vou por me mim. permitir. Vão me permitir. Vai chegar um momento que não tem mais volta. A gente não é mais um dia, é menos um dia. A gente não Verdade. vive mais um dia, a gente vive menos um dia. Porque a gente não sabe amanhã. É só diminuindo o tempo. Só. E hoje você pode fazer diferente. Deve fazer. Perspectivas para o futuro da saúde mental. Onde que a doutora Kalian vê a área da saúde mental para profissionais da saúde nos próximos anos? Como que você enxerga os avanços? Como que você enxerga os investimentos para que as coisas não caminhem, né, para o pior? Porque nós temos vivido os tempos em que a nossa sociedade, né, o ser humano ele está cada vez mais doente. Tá. Não só os profissionais da saúde, mas todos os Geral. profissionais, geral, jovens, a gente caminha para um futuro de adultos e de seres humanos doentes. E acho que algo deve ser feito agora, para que nós possamos amenizar esses impactos futuros. Sim. Como que você enxerga isso alguns anos adiante? É, tudo que a gente faz hoje é consequência para o amanhã. Então, se hoje eu já consigo identificar que nós vivemos uma pandemia mental,
O que que é a tendência? Que cada vez piore, infelizmente. Mas o que que pode ser feito hoje para que essa piora ela seja muito mais degradativa, né? Mais diminuída do que a proporção que ela está tomando? É promover falas. Aqui nós estamos no momento De disso, diálogo, de informação. diálogo. Falar sobre, não trazer aquela forma mais formal, porque a palavra ela não tem que ser de uma forma difícil de entendimento. Ela tem que ser falas de fácil acesso, Com para que certeza. tanto um leigo que nunca parou para pensar, quanto aquele mais instruído, ele tenha o conhecimento que ele pode cuidar dele. Então, é promover momentos, seja aqui como podcast, seja numa televisão, seja no jornal, seja na escola, seja em qualquer ambiente. Você falar sobre, né? E principalmente os profissionais que são da área da saúde mental, Sim. desenvolver isso, promover isso. É uma situação que geralmente acontece. Nós temos os meses do ano hoje, que cada mês tem uma promoção de alguma campanha. Nós vivemos agora o Setembro Amarelo, Uhum. que o que, traz? Se eu falar sobre suicídio, eu estou incentivando a pessoa. Esse é um rótulo que foi colocado que não é assim. Porque se eu ouvir alguém que está falando algo sobre, aquela pessoa fala assim, nossa, parece que ela está entendendo o que eu estou sentindo, parece que ela tá conseguindo me enxergar. Então aquilo ali vai virar uma chave nela e ela pode sair daquele ciclo depressivo profundo e Com não ir para o certeza. ato. Quanto mais eu falo, mais familiar eu torno Sim, o assunto, menos tabu é criado em cima sim, disso. O acesso à informação desmistifica muita sim. coisa. E é o que a gente preconiza aqui sempre. Essas campanhas são essenciais. Então, mas aí eu vou depender só de campanha? Não. Aí essa que é a questão. É todo tempo eu estar promovendo algo da forma que eu tenho acesso. E hoje a gente tem acesso ao mundo global. A gente tem uma internet que liga a gente a qualquer lugar do mundo. Verdade. Então, se eu promover falando sobre o autocuidado, falando sobre a importância da terapia, a importância de você olhar para si, a importância de você saber quem é você, então isso já vai é, ajudar muito, porque já tem a resistência por si só, que é natural, só que a gente pode ainda quebrar muito mais essa resistência e ter o acesso a todas as pessoas. De fato. Quais conselhos você deixaria para os profissionais que sentem dificuldades em pedir ajuda? Uma mensagem de encorajamento, doutora, olhando para aquela câmera ali. É, se permita ser cuidado, se permita se cuidar, se permita saber quem você é. Você é importante, você tem valor, você é o único, você é a única. Eu falo que cada um tem a sua essência, cada um e às vezes a gente se perde dentro da gente mesmo com essa essência. Então, se permita ser cuidado. Busque, não é ajuda porque você está mal, mas é um auxílio para que você viva bem. Não espere chegar no fundo do poço para buscar ajuda. Hoje você pode decidir buscar. Hoje eu decido cuidar da minha saúde mental, porque se eu cuidar de mim, se você cuidar de você, a tendência é que no amanhã e o amanhã você tenha uma vida muito mais plena, saudável, leve. E Com você certeza. aproveite muito mais da vida do que você pode hoje. Com certeza. Vamos um bate-bola para a gente finalizar, com perguntinhas rápidas, Bora. para a gente fazer uma dinâmica aqui, encerrar com chave de ouro. Doutora Kália, um livro que sempre você recomenda aos seus pacientes? Livro, Bíblia. É o livro universal, mas É, acho que o livro mais atual que nós temos, né? sim. O que mais gosta na sua profissão? Tudo. Não tem algo mais. Porque o a mais é o que eu faço, é o que eu dou. Uhum. Um conselho para quem quer começar na área da saúde mental? Profissionalmente, se identifique primeiro. Se você entender que você tem uma conexão
de uma forma amorosa com o ser humano, vai Sua rotina de autocuidado favorita? pausar. Tomar um café, assistir uma televisão, Desligar a mente, né? desligar, desconectar do celular. Qual que é o maior aprendizado ao longo da sua carreira? Me tornar um ser humano melhor a cada dia. Sensacional. Muito bom recebê-la aqui. Doutora, para quem está nos acompanhando, quer acompanhar um pouco mais os seus conteúdos, o seu trabalho, qual que são as suas redes sociais? O Instagram é Kalian_psicanalista. Telefone, WhatsApp é o 65 981 29 0593. Doutora, a gente sabe que nós caminhamos para um grande avanço, né, na saúde do estado do Mato Sim. Grosso. E quando eu falo em saúde, eu não falo só de médicos, eu não falo só de dentistas, eu acho que nós temos hoje uma gama enorme de profissionais que contribuem diretamente para esses avanços. E principalmente a área da saúde mental, que é uma área que vem crescendo muito pela alta demanda, né? Nós caminhamos, infelizmente, para uma sociedade cada vez mais doente mentalmente, mais cansada, que necessita de ajuda. Sim. Então, é uma área que vem desempenhando um papel fundamental para esses avanços. Como que você enxerga hoje os avanços da saúde do estado do Mato Grosso? E pode melhorar mais. Uhum. Sempre tem Já- espaço para melhorar. Sempre tem. Mas você acha que nós já caminhamos para um grande avanço? Já, porque assim, algumas barreiras elas já foram quebradas e elas estão desconstruindo para construir. Então, eu até participei, foi ano passado, na Câmara dos Deputados, falando sobre saúde mental, coisa que há mais de 30 anos nunca tinha ouvido falar. Pois é. Então, assim, a gente vê que tem uma barreira sendo quebrada, tem algo que está evoluindo. Tem algo sendo feito. Sim, e depende de cada profissional também, para fazer a diferença no estado. Porque às vezes a gente transfere uma responsabilidade que ela cabe só a mim. E você acha que hoje a internet, né, o mundo digital trouxe mais acesso para esses profissionais se qualificarem? Sim, hoje nós temos as facilidades. Existem meios e meios. Tem aqueles que realmente vão me agregar e eu estou disposta a viver esse meio e me profissionalizar de uma forma ética, Sim. né? Porque infelizmente tem um outro lado. E tem a questão também daqueles fáceis acessos que não me agregam. Aí a escolha é individual. Com certeza. Obrigada por sua Nada. participação, por ter aceito o nosso convite. Eu espero você logo, logo, dia 19 de novembro, Estaremos lá. no Leila Maluf, para nós comemorarmos, celebrarmos juntos os avanços da saúde do estado do Mato Grosso, né? Eu fico muito feliz em levantar essa bandeira, em trazer isso, em trazer esse movimento, né? Em fomentar esse movimento de apoio ao desenvolvimento, à valorização do setor da saúde do nosso estado. Nós temos profissionais das mais diversas áreas, serão 19 municípios reunidos aqui na capital, um total aí esperado de 100 profissionais para celebrar, para juntos nós caminharmos, né, para o futuro cada vez melhor, uma saúde mais fortalecida, Sim. com profissionais cada vez mais valorizados. Tá? Eu agradeço você por ter aceito o nosso convite, por estar conosco nesse movimento, nos apoiando, e estaremos juntas em breve. Sim, Tá? e eu Muito obrigada. parabenizo você por ter. Obrigada. Esse é o feito, né, individual que você está promovendo Obrigada. todo o estado. E eu acredito, assim, que vai ser maravilhoso. Amém. Parabéns. Nós Deus também esperamos. abençoe. Obrigada, viu? Vocês que nos acompanharam em mais uma transmissão, sempre falo que a informação não para por aqui. Você pode fazer a sua parte, a sua contribuição, replicando, compartilhando esse conteúdo com amigos e familiares. A informação, gente, salva vidas. E assim como nós viemos aqui trazer informação para você, você pode ajudar também ao compartilhar, ao replicar as informações. Todos os conteúdos do Dr. Cash ficam salvos aqui nessa plataforma e eu convido você a nos acompanhar novamente amanhã, nesse mesmo horário. Até lá!